tudo bom com vocês? Aqui é o Daniel Corrêa, tá começando mais um Daniel Entrevista em Nova York. Dessa vez eu tô com o Fábio Almeida. Tudo bom? Tudo bom, Fábio? Obrigado pela disponibilidade. O Fábio veio de longe, né? Veio de Suffolk County, na ilha, lá na ponta da ilha. 1h50. É, de trem, olha só. Veio nos atender aqui, conversar com a gente. O Fábio tem um canal no YouTube, né? Sim. Do lado de cá. Do lado de cá. E quantos inscritos hoje tu tem, Fábio? Cara, essa é uma pergunta que todo mundo me faz e eu nunca revelo. Nunca revela. Você sabe por quê? É. Porque muita gente, o ano passado, começou essa briga de eu tenho mais inscrito, eu tenho mais inscrito. Tá, os outros Tinha muito youtuber que brigavam uns com os outros. por causa dos inscritos? Ou era muito assim, faz uma colaboração comigo. O cara ia, olhava o tanto de inscrito que você tinha e falava assim, não vou fazer porque você não tem o inscrito suficiente. Ah, que coisa, palhaçada. Existe muito isso, especialmente na comunidade brasileira aqui. O americano é um pouco mais fácil. Sim, sim. Então... Deixa assim, quem quiser que olhe lá. Naquela época, o que eu fiz? Eu falei assim, eu na minha cabeça, eu pensei, inscrito não é tão importante quanto quantidade de visualizações. Sim, e conteúdo, né? E conteúdo. Sim. Então, eu quero fazer um negócio mais orgânico. Eu quero que a pessoa se inscreva no meu canal ou queira fazer uma colaboração comigo. Sim. Por causa do conteúdo, não por causa do tanto de inscritos que eu tenho. E o Fábio fala sobre tudo aqui, ele tá aqui há 15 anos, né, Fábio? Eu tô aqui há 15 anos. 15 anos sempre aqui nessa região, né, no caso. Cheguei em Nova York e nunca saí de Nova York. Daqui. Quer dizer, viajei, mas nunca saí Sim, daqui. mas aqui é a tua casa, né? É minha casa. E tu já tá totalmente então adaptado aqui à vida nos Estados Unidos, vamos dizer assim. Sim, estou adaptado à vida nos Estados Unidos. E o Brasil não sente falta do Brasil, não? Eu viajo pro Brasil todo ano. Sim, mas... Eu vou pro Brasil todo ano, eu não sinto falta quando eu tô aqui. Sim. Eu vou pra ver a família, eu tenho família claro. lá. Eu sempre falo que eu sinto falta das pessoas. Eu não sinto, e das coisas que eu fazia com as pessoas. Claro, mas da vivência no país... Não, eu não sinto falta. Às vezes, eu até falo que eu conto uma história que quando eu fui pro Brasil a primeira vez, depois que eu estava 5 anos nos Estados Unidos, eu fui com a minha esposa, eu era casado na época, hoje eu sou separado, e eu lembro que a gente chegou no aeroporto de São Paulo. Sim. E a gente pegou 2h30 de viagem. Eu moro no interior de São Paulo, no Brasil. Minha mãe mora no interior de São Paulo. Onde é que tu morava em São Paulo? Em Porto Ferreira, interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Fica entre um buraco e um furinho. Fica entre Pirassununga e Descalvado. Não sei se faz diferença. Onde tem a 51? Joga no mapa aí, no Google Maps, vocês acham? Não, mas... Então são 2h30, 3 horas de viagem de São Paulo até lá. Tá. Eu lembro que eu não falei uma palavra. Eu tava meio deslumbrado assim, com o Brasil, porque quando a gente vem para os Estados Unidos, a gente evolui, a gente muda, sabe? A gente aprende coisas novas. Quando eu vim pro Brasil... O que tu fazia no Brasil? No Brasil eu trabalhava com comunicação visual. Tá. E aqui tu veio já pensando em trabalhar nisso, não? Sim, não, eu vim porque eu queria estudar na Parsons. Tá, sim. Mas eu nunca pensei, eu vou trabalhar com comunicação visual nos Estados Unidos. Sim, sim. Eu não tinha, eu não fiz planos, eu não lembro de ter feito planos. O que eu vou fazer quando eu chegar lá? Sim. Sabe, foi meio que de supetão. E a gente vai falar sobre como eu cheguei aqui. Sim. Mas voltando à história, quando eu cheguei com a minha... 1h30, eu fiquei quieto, não falei uma palavra no carro, meio deslumbrado com o Brasil, porque eu achei que o Brasil tinha evoluído tanto quanto a gente aqui. Sim. E quando eu cheguei lá, foi um choque, porque eu falei, parece que parou no tempo. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu lembro, como se fosse hoje, que eu sentei na cama e eu fiquei quieto por alguns minutos e a minha esposa veio até mim e falou assim, o que aconteceu? Eu nunca vi, porque eu falo muito, eu falo demais. Ela falou, eu nunca vi você sem palavras. Tanto tempo quieto assim. Daí eu falei pra ela que eu me sentia como se eu fosse um peixe fora d'água. É um sentimento muito estranho. Sim. Porque você sabe que aquilo é tua casa. É como se seu pai tivesse te expulsado da tua casa. Sim. E você volta e você não se sente bem. Não tá legal mais ali. Então foi um sentimento muito estranho. E quando eu volto pro Brasil todas as vezes, eu sempre volto por 3 semanas. Sim. A primeira semana é mais difícil. É como se eu tivesse que me readaptar todas as vezes. Complicado. E aí então, tu voltando nessa parte do trabalho, tu veio pra cá pra estudar. O teu trabalho tu abandonou. Comunicação visual, como é que foi, assim? Eu te manter aqui, como é que tu ficou? Eu tava empregado ainda. Tá. Eu vim, a empresa me mandou e eu vim para participar de uma conferência na Jacob Javits, que era uma conferência de comunicação visual. Eu vim a trabalho. Sim. Tanto que hoje, quando a pessoa pega o visto, ela pega o B1 e o B2 junto, né? Juntos, isso. No meu caso, eu só peguei o B1. O meu visto é só B1. Só pro trabalho. Só pro trabalho. O meu visto foi tão específico que eles me deram um visto só pro trabalho, só para Nova York, só uma entrada. Só isso. Só isso. não vai viajar para dentro do país, não. O meu visto ele é tão... Eu conhecer Nova York, conheço, mas só também. Eu nunca vi um visto tão específico. O do meu irmão foi específico também, foi só de 2 anos. Sim. Só que
Eu nunca tinha visto um visto tão específico assim. Daí eu vim pra cá e eu fiz essa conferência e eu, tipo, me apaixonei. Claro. Daí naquela semana eu lembro que eu conheci algumas pessoas que estudavam na Parsons. Eu visitei a Parsons porque sempre foi um sonho meu de estudar na Parsons. Sim. E depois de um tempinho ali, eu fui e me matriculei na Parsons. Daí eu me matriculei na Parsons no curso superior, faculdade. Claro. E eu fazia faculdade no Brasil e tudo, larguei tudo. Largou tudo. Daqui eu tive que cancelar a faculdade no Brasil. Sim. Como que fala? Resignar o meu trabalho no Brasil, como fala? Fazer pedir o a conta. Pedir a conta do meu trabalho no Brasil. Eu decidi tudo depois que eu vim pra cá. Tá. Daí eu me matriculei na Parsons e eu estudei um tempo lá. Tá. Sabe, troquei visto, tudo, fiquei Sim, certinho e estudei um tempo lá. Estudou lá e aí, mas tu chegou um tempo que o visto expirou. Chegou porque eu parei de estudar. Eu tava na Parsons, eu achava que eu era muito bom. Cara, eu achava que eu era o xaropão, né? O design gráfico. Eu achava que eu sabia de tudo, Sei né? tudo, sou um estrelão. Daí, era 2002, 2003, era o auge da animação em 3D. Tava tudo... Foi quando saiu Toy Story. Toy Story 2 ali, ali teve Monstros S.A. Monstros S.A. Isso. Então, a Disney começou, porque era Pixar na época, Isso. a Disney começou a investir nisso. Daí o que a Disney fez? A Disney viu que a Parsons era uma escola boa, começou a mandar todos os designers dele pra Parsons. Sim. Então, de uma hora pra outra, minha sala entrou tipo umas 10 pessoas da Disney. e daí eu comecei a perceber que eu era muito ruim. Sabe, tinha trabalhos que tinha que fazer tipo uma animação básica de 15 segundos, a minha era tipo uma formiguinha andando, abrindo baú, os caras faziam uma animação que faziam pra cinema, assim. Daí eu falei assim, não, tá na hora de parar, eu tô vendo que eu não tenho futuro nisso. E hoje tu faz o quê? Eu sou engenheiro da computação. Tu estudou aqui? Estudei aqui. Estudou aqui. Quanto tempo é de estudo para engenheiro da computação? O estudo de engenharia da computação aqui são 4 anos e meio. Eu terminei em 3 anos e 3 quartos. E quando foi que tu fez? Qual foi o período que tu fez? Eu comecei... Qual foi o período? Quantos anos eu tinha? Quando tu começou? Qual foi o ano que tu começou e qual ano tu terminou? Eu comecei em 2008, 2009. Já tinha bastante tempo aqui já. Já fazia 6 anos que eu estava aqui. Tá. E eu terminei em 2012. 2012. Eu peguei o meu certificado em 2012. Sim, hoje tu trabalha então na área de computação aqui. Computação. E eu acho que é a área que também mais abre espaço para pessoal de fora também, né? Programação, computação. Sim. Claro, não tô falando a parte, vamos dizer assim, que eles chamam de subemprego, né? Isso. Não, mas essa parte da pessoa mais estudada, vamos dizer assim, eu acho que a parte da computação é a que mais abre espaço, né? Não só pro brasileiro, mas em geral, assim. Sim, principalmente pro brasileiro. O brasileiro, eu acho... Hoje eu trabalho numa multinacional, a gente trabalha com milhares de pessoas. Sim. E a minha equipe, a equipe que o meu chefe montou pra gente, ela tem muitos brasileiros. E não todos no mesmo departamento, mas tem muitos brasileiros. E uma das qualidades do brasileiro, da minha equipe, que eu reconheci em outras equipes, é que ele é muito criativo. Isso é verdade. O brasileiro, ele é muito criativo e ele é muito tipo... Se você pedir pra ele pular, ele não reclama que você tá pedindo pra ele pular. Ele fala, qual é a altura que você quer que eu pule? Sabe, o brasileiro vai e faz, ele não quer saber o que você tá pedindo pra ele. Então, por exemplo, no setor de computação, que é um negócio muito interessante. Nos Estados Unidos, quando você se forma em computação, engenharia da computação, você se forma para alguma coisa. Fabiano, dá licença, atrás de você. A mulher vai bater em você. Você vai ter que cortar, viu? No Brasil, quando você se forma em computação, aqui nos Estados Unidos, quando você se forma em computação, você se forma para um nicho da computação. Ou você é programador front-end, ou você é computador back-end, ou você trabalha com banco de dados, ou você trabalha com infraestrutura. Bem e daí, quando chega o camarada do Brasil, ele trabalha com JavaScript, daí você fala assim pra ele, vai lá e faz isso em Java. Ele vai e faz isso em Java. Assim, vai lá e olha nesse banco de dados. Ele vai e olha no banco de dados. Faz tudo. O americano não. O americano fala assim, não, eu não posso, que não é o meu trabalho, não é minha função. Então, as pessoas dão preferência pra esse cara que mata um leão por dia. Até eu tava conversando com o meu chefe essa semana, e ele me passou uma tarefa bem difícil que a companhia tá tendo dificuldade em realizar. E ele falou, tô passando essa tarefa pra você porque eu sei que você vai matar um leão por dia pra resolver isso. Você vê a confiança que ele tem em ti. É o brasileiro. É o brasileiro. Sabe, eu não posso falar que isso é crédito meu. Sim. O brasileiro, ele faz isso. O brasileiro, ele é aquela... Ele tem essa característica, né? Essa característica de criar um universo do nada.
E vamos voltar um pouquinho nessa parte que tu falou do teu visto super específico aí. Quando tu foi fazer o visto, no caso, e fazer depois a parte da imigração, tu te lembra isso ainda? Como é que foi? Não? Cara, é muito vago. Uhum. Eu não sei se é... Foi tranquilo? Provavelmente da foi imigração tranquilo. pro Green Card, você tá falando? Não, eu digo quando tu foi passar aqui a primeira vez na imigração, viesse... Não, lembro. Isso, quando tu foi lá e as perguntinhas, aquelas coisas, que as pessoas têm muito medo, né, com isso aí, né? Eu não acho nada demais, mas... Naquela época era muito mais fácil. Uhum. Mas eu lembro que eu cheguei e eu falava um pouco de inglês. Eu fiz inglês no Brasil. Isso também não te perguntei. Tu fez inglês no Brasil, já tinha a noção do inglês. Eu achava que falava, né? É igual quando eu achava que fazia computação, eu achava que sabia inglês. Sim. Até eu chegar aqui, eu te conto essa história também, mas claro. eu cheguei na imigração e o cara olhou pra mim e ele falou assim, qual o motivo da sua viagem? Eu falei, é negócios. Porque o visto de negócios é muito difícil ele te negar a entrada. Claro. Sabe, porque no visto de negócio você já acertou todos os negócios aqui, tem reunião, tem tudo. Eu falei, é negócio, ele falou, quanto você tá trazendo? Eu falei, quando eu tava trazendo. Ele falou, seja bem-vindo aos Estados Unidos. Beleza, tranquilo. Aí foi tranquilo. Eu entrei, daí eu tava com uma mala só na mão. Eu lembro até hoje, era uma mala pequenininha. Sim. Eu peguei a mala e passei pela alfândega. Eu tava passando pela alfândega e o cara, tinha dois caras da alfândega. Sim. E um olhou pro outro e ele olhou pra mim e perguntou, ele falou assim, é só isso que você tá trazendo? Eu falei, só. Daí um olhou pro outro, eles riram e falaram assim, você acha que ele vai voltar? Falaram em inglês, você acha que ele vai voltar pro Brasil? Daí o outro só olhou, riu e eu passei. Sabe? Porque o cara da alfândega não tem nada a ver com isso. É pra saber se você tá trazendo contrabando ou não. Sim. Mas eu lembro que o oficial de imigração não falou nada, mas o cara da alfândega desconfiou. Já deu aquela estereotipada, né? Falou assim, esse cara aí não tem cara de quem vai voltar. Nem eu sabia que ia ficar, ele já sabia já. Sim. Tu meio que até levou na boa, assim, mas... Eu não tive preocupação porque não era minha intenção, né? Sim, mas aí acabou mudando de ideia, né? E... Todo mundo muda. Depois que você chega aqui e você vê tudo isso... É lindo demais, né? Sabe, funciona, um lugar que a gente pode deixar tudo aberto, sem se preocupar que alguém vai passar, pegar e sair correndo. Você no Brasil, ai meu Deus. Ai minhas câmeras. Ai minhas câmeras, né? Bom, tu já falou, né, sobre isso, né, do teu inglês, como é que tu tá? Como é que era? Era o inglês do videogame, não? Eu fiz física no Brasil, né? Eu fiz física no Brasil, eu fiz 6 anos de física no Brasil. Daí eu cheguei aqui, eu achei que era o bambambam. Falei, não vou ter problema nenhum, eu falo inglês e acabou. Sim. Acabou. Eu cheguei falando melhor que o João Santana. Mais ou menos no mesmo nível. Eu achava que era melhor, né? Daí, eu lembro que eu fui com a minha prima Minha prima, ela morava aqui já, ela me pegou no aeroporto. Ela que fez o teu reconhecimento, o primeiro reconhecimento do local aqui. Isso, e o nome dela é Miriam. E a gente parou no Dunkin' Donuts. E no Dunkin' Donuts, ela pediu pra eu pedir. Eu quis ir comprar um café. Ah, claro. Sempre a gente faz a primeira coisa que eu quero pedir alguma coisa. Eu quero pedir alguma coisa, eu quero me sentir independente. Claro. Daí eu cheguei lá, ela ficou no carro, eu entrei sozinho. Ela falou, pega um pra mim também. Daí eu fiz o pedido do café. E o cara olhou pra mim e falou assim, small, medium or large? Pequeno, médio ou grande. Claro. Só que, na hora que ele falou Miriam, eu travei, eu achei que ele tava falando da minha prima. Falei, como que esse cara conhece minha prima? Porque o nome dela é Miriam, ela tá no carro. Daí eu queria falar pro cara que ela tava no carro, mas eu travei, eu não conseguia falar. Como é que saiu? Foi aí que eu percebi que eu falei assim, eu acho que eu preciso praticar inglês. Eu acho que tu precisa conversar com o pessoal na rua. Mas demorou 6 meses pro meu inglês ficar mais acirrado, pra eu poder começar a treinar o meu ouvido. Porque o inglês do Brasil, ele não é ruim. Não. Eu até fiz um vídeo sobre isso no meu canal, falando que o inglês do Brasil, ele não é ruim. Eu aprendi, hoje eu me considero bom de gramática pelo inglês que eu aprendi no Brasil. Claro. Mas o inglês do Brasil, ele é muito... O brasileiro, quando ele fala, ele tem mania de acentuar as palavras. Ele coloca sílabas tônicas. Sim. Ele tem essa mania de falar com paixão. Então, ele tem a mania de dividir as palavras. E o inglês americano não. É muito corrido, né? Acho que a maior dificuldade quando você está falando o inglês dos Estados Unidos, principalmente de Nova York, é quando você tem que identificar quando uma palavra termina e a outra começa. É verdade. Sabe? E ainda tem aquela coisa de aprender o inglês britânico no Brasil e vir pra cá e o inglês das ruas. Daí é pior, é pior. Tem sabe? tudo isso. Então, eu tive que treinar o meu ouvido para isso. Quando eu comecei a identificar quando uma palavra termina e a outra começa, que foi a parte mais difícil, música me ajudou muito e televisão me ajudou muito. Música e TV é muito bom. E foi aí que eu comecei a falar. Daí eu trabalhava nessa época, eu trabalhava no jornal. Olha só, tem coisas que a gente vai lembrando, né? Jornal. Eu trabalhava no jornal e eu lembro que
que a gente estava short-staffed, a gente estava faltando empregado, pessoas. E o meu chefe falou, olha, eu preciso que você faça umas ligações para os clientes. Para poder... Call center. Para fazer umas ligações para vender anúncios, claro, essas coisas, claro. porque era um jornal de terceira qualidade, para não falar que era quarta, né? Era um jornal de terceira qualidade, então... Um jornaleco. Mas era um jornal para a comunidade brasileira. Olha aí. Então, sabe, acabou que funcionou, né? Sim. Mas esse jornal, o meu chefe pediu para eu ligar, e quando eu ligava para as pessoas... Eu não entendia muito. E foi aí que eu comecei, ao invés de eu fazer o que muita gente faz, que quando eles sentem dificuldade, eles se retraem, eu falei, eu vou colocar a cara. Vambora. Vou ligar. eu falava coisas que até hoje eu não sei o que eu falava, mas eu fui tentando. E as pessoas te entenderam? O americano, eu até fiz, vai sair um vídeo no meu canal falando com o americano falando sobre isso, porque o americano ele não se importa de... Da tua fala, assim, na tua... Ele não se importa de tentar te entender. Sim. Quando você se esforça para tentar se comunicar, o americano, ele põe o esforço dele para tentar te entender. Sim. E eu sempre tive isso aqui, sabe? Eu sempre tive muita receptividade. Tem muita gente, amigos meus, que brincam comigo quando eu falo alguma palavra errada. Só que é assim, sabe? Eu falei uma palavra errada há 10 anos atrás, até hoje é zoeira. Até hoje eles brincam. Sim. Brasileiro é complicado, né? A minha ex-esposa, eu lembro uma vez que eu estava falando com ela, eu falei plataforma, queria falar plataforma. E é platform. Eu falei plataforma. Até hoje, toda vez que ela me apresenta pra alguém, que a gente ainda é amigo, que ela me apresenta pra alguém, ela ainda fala disso. Então, sabe, eu nunca tive medo. Tu já falou que tu estudou, fez engenharia, hoje tu trabalha numa multinacional. E o canal? Como é que começou o canal? O canal começou... É polêmica, galera. É polêmica, fiquem ligados até o final desse vídeo. Não, sério, o canal começou porque... Quero imagens. Né? Imagens. O canal começou porque eu queria... Eu me desconectei muito da comunidade brasileira. Tá. Eu me desiludi com a comunidade brasileira. A comunidade brasileira nos Estados Unidos, em Nova York, aproveitando uma pergunta que eu tenho aqui que já vai entrar nisso aí. Como é que é a comunidade brasileira aqui? Ela é muito desunida. É mesmo? Ela... Com exceções, tá? É lógico que tem em todo lugar, mas a maioria é desunida. Então é sempre uma pessoa tentando passar o pé na outra. Sim. E quando eu cheguei eu vi muito disso. Então eu me afastei. Claro. Tipo, eu fiquei dois anos envolvido com a comunidade brasileira, depois eu me afastei. Eu entrei debaixo de uma pedra, fiz amigos americanos, até hoje os meus melhores amigos são americanos. E deixou o brasileiro no canto dele. Estou fazendo amigos brasileiros agora. Sim. Mas demorou. Mas voltando à sua pergunta, o canal começou porque eu queria mostrar, e faz acho que 1 ano ou 2 anos, que eu queria mostrar para as pessoas... Isso que eu também ia te perguntar quanto tempo tem o canal. Acho que faz 1 ano e meio, 2 anos. Eu queria mostrar para as pessoas como era os Estados Unidos, mas diferente do que eu estava vendo por aí. Eu via muita gente passando uma imagem dos Estados Unidos que não era real. Sim, que era o paraíso. Eu não estou falando que eu sei de tudo, porque eu não sei de tudo. Mas eu via muita gente nos Estados Unidos falando assim, ó, vem pra cá que aqui é mil maravilhas. Vem pra cá que você vai se dar bem. Vem pra cá que você vai comprar uma Lamborghini. Vem pra cá que você vai morar num apartamento de, sei lá, sabe, de rico. Não é bem assim. Sim. Então, eu comecei a ver esses vídeos e começou a me dar aquela sensação de incredibilidade. Eu queria mostrar o lado real da coisa. Eu falei, não pode ser que essa pessoa tá fazendo isso e tá tendo resultado. Sim, né? E as pessoas às vezes se iludem, né? E às vezes fazem loucuras achando que... Isso, sabe? Muita coisa assim. E daí eu peguei e comecei a fazer o canal. O canal começou, no começo ele era mais assim, um canal de qualquer coisa. Eu queria mostrar a minha vida aqui. Sim, sim. Eu não queria falar pro brasileiro, olha, vem pra cá porque os Estados Unidos é uma maravilha. Eu queria mostrar a minha vida aqui. Sim, como é que era o teu dia a dia. Daí eu vi que minha vida não era interessante. Daí eu percebi que eu era uma merda, que ninguém se interessava, ninguém assistia. Daí eu falei assim, não, eu acho que eu tenho que mostrar um pouquinho, pelo menos porque eu tô nos Estados Unidos, eu tenho que mostrar alguma coisa dos Estados Unidos. Claro, claro. E daí foi quando eu falei, eu quero mostrar alguma coisa diferente. E
e eu comecei a ver vídeos, eu comecei a ficar irritado. Tu acompanhava vídeos de outros vloggers, de outros youtubers, não, antes? Pô, eu não lembro nomes, porque eu não era... Muito ligado aos canais, mas eu assistia. Sim, sim. Eu assisti vídeo do Júnior Santos, assisti vídeo de Malandragem, assisti vídeo do Albertinho na época, tinha o Felipe Santos, acho que é Felipe Santos o nome dele. Eu assistia esses vídeos. Sim. E esses foram os caras que me deixaram descrédulo. Eu falei, cara, não é isso ou aí, peraí. Eu moro nos Estados Unidos diferente, ou alguma coisa está errada aqui. A cidade deles é menor que a minha. Eu falei, eu preciso ir onde eles estão. Porque de acordo com alguns vídeos por aí, você consegue morar em Massachusetts. Você consegue morar ilegal em Massachusetts sem ter problema nenhum. É verdade. Então eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. E foi quando eu comecei a fazer. Até no meu canal, eu fiz alguns vídeos que ficaram polêmicos. Claro. Porque eu fiz um vídeo que eu falo de um camarada que ele reclama dos Estados Unidos falando que aqui não é lugar para se viver. Então eu falei, não, eu tenho filhos, que ele estava indo embora para os Estados Unidos, pro Brasil com os filhos dele, com a filha dele, porque ele falou que aqui não era lugar para se viver. Eu acho que eu sei quem é. Não vou falar nome, mas eu acho que eu sei quem é. Vai no meu canal que tá lá. Eu sei e eu falei assim, não, eu com a minha filha, eu moro aqui e moro bem. Sim. Teve outras pessoas que fizeram vídeos falando que em Massachusetts está tudo beleza, que você pode tirar carteira de motorista, trabalhar e você tem todos os direitos do mundo e nada está errado. É mentira. Daí eu fiz um vídeo falando, não galera, não é isso. Mas a minha intenção não é nunca atacar a pessoa, claro. É atacar a ideia. Porque o que acontece muito no YouTube é que é muito fácil você ligar uma câmera e fazer o quê? Começar a falar besteira. Vai lá. Vai pro YouTube, não tem censura. Até eu, às vezes, falo besteira. Só que se você for nos comentários dos meus vídeos, quando eu falo besteira e a pessoa me corrige, eu peço desculpa, eu me retrato, eu falo, olha, então eu vou pesquisar melhor. Quando eu fiz o vídeo sobre visto de noivado, eu fiz um vídeo tipo de sopetão. Eu entrei no carro, liguei a câmera, comecei a falar, falei um monte de besteira. Nem as informações. Sim. Tinha umas meninas que assistiram o vídeo, elas tinham pegado o vídeo de noivado, elas foram no comentário e falaram, não é bem assim. Claro. E eu comecei a trocar ideia com elas, porque eu queria, porque a minha intenção era que as pessoas lessem os comentários e aprendessem. Claro. Sabe, eu não fui e bloqueei a pessoa, ou falei, não, eu não quero você no meu canal. Sim. Eu acho que é importante isso. E vamos dizer aqui, ele tem uma parte lá do canal dele, que é o Papo de Imigrante, que ele faz mais ou menos isso que a gente está conversando, só que eu estou conversando com os conversadores, vamos dizer assim. É verdade. Ele está pegando todo mundo que mora aqui, pessoas que moram aqui, e eu estou pegando, imagina, ele deveria estar lá querendo ser entrevistado por alguém, estou aqui entrevistando ele, e ele tem muito interessante essa parte do canal dele, que ele também mostra esse lado do imigrante aqui, né? Isso, o Papo de Imigrante, ele nasceu porque meu canal era uma merda. Eu não sei se eu posso falar merda no teu canal. Pode falar, não vai ter pi nenhum aí, pode falar. Mas ele nasceu porque o meu canal era uma merda, e eu vi, porque as pessoas não conseguiam. Eu tinha dificuldade de passar a minha história para as pessoas, porque eu tenho green card, eu tenho cidadania, não tenho green card, tenho cidadania, eu trabalho numa multinacional, eu ganho bem, eu moro bem, então as pessoas não se relacionavam, elas não conseguiam se relacionar com a minha história. Sabe, era um sonho, eles viam e falavam assim, nossa, eu quero fazer isso, mas era difícil, não era uma coisa que eles achavam que era tangível, sabe, e eu percebi que eu estava passando uma ilusão, sabe, as pessoas começaram a acreditar que eles iam vir para cá, eles iam ter a mesma vida que eu. E não é bem isso, eu acho que eu tive muita sorte aqui. Claro. Sabe, muito esforço, é lógico, mas eu tive muita sorte. Então, eu falei assim, não tá certo isso. Eu vou fazer o Papo de Imigrante porque eu quero passar a história deles. Claro. Que a história deles é muito mais interessante que a minha. Sabe, demorou pra eu conseguir admitir isso, porque quando você começa a fazer um canal do YouTube, você acha que você é o bambambam. Sim. Então, quando você percebe que a história das pessoas é uma história muito mais interessante que a sua, é aí que você começa a mostrar histórias de verdade. Sabe? E como é que fez os contatos? O primeiro foi o Fabiano. Claro. Eu já conhecia ele e a ideia era ser um quadro mais cômico. Se você até ver o primeiro vídeo, eu acompanhei ele é mais cômico. E ele foi meio que se moldando a um tipo de entrevista. Sim. Era meio um bate-bola antes e ele foi se moldando. Então eu já conheci o Fabiano. O Fabiano naquela época era o único amigo brasileiro que eu tinha. Então eu liguei pra ele e falei assim, vamos fazer o Papo de Imigrante, porque eu não tenho mais ninguém, né? E daí a Aline ela morava no Brasil. É uma história muito interessante. A Aline é muito engraçado o vídeo dela. A Aline, ela morava no Brasil e a gente fazia parte de um grupo de WhatsApp, todo mundo junto, e ela tava vindo pra cá. Sim. E ela tava vindo pra cá e eu lembro que eu falei assim pra ela no grupo, eu falei, Aline,
Eu sei que vir para um país que você não conhece é muito difícil É. sozinho. Se você precisar de qualquer coisa, qualquer horário, porque ela estava vindo para Nova Jersey. Falei, se você precisar de qualquer coisa, em qualquer horário, se você precisar de ajuda, me liga. Esse é o número do meu telefone. Tá. Sabe? E se você precisar de uma tradução, me liga, me dá o telefone que eu traduzo. Claro, e aí ela E é o pra teu você segundo sentir- contato, vamos dizer assim. E foi isso. Daí quando ela chegou, ela me ligou, falou, tô aqui. Aham. Daí eu falei assim, não, você tá aqui, então eu quero ser a primeira pessoa a te apresentar a Nova York. Legal. Que foi o vídeo que eu fiz quando ela chegou, que ela Ah, chorou quando ela viu o isso. McDonald's e tudo isso. Isso. Daí eu fiz a apresentação de Nova York pra ela Aham. e depois eu liguei pra ela e falei assim, Aline, porque a Aline, ela é bem... ela é muito inteligente, Aham. mas ela é muito engraçada. Ela trabalha com entertainment. Ela já trabalhava com isso. Isso. E então ela é muito engraçada e eu falei, é isso que eu quero, eu preciso de pessoas assim, Aham. que não vem aqui e fica reclamando, eu sou imigrante, eu trabalho, posso fazer nada. eu não posso fazer nada, eu trabalho na construção, eu não tenho ganho, tempo pra nada. ganho $400 por semana, não é isso, Aham. sabe? Eu queria que ela passasse a beleza de Nova York. Sim. E eu acho que naquele vídeo a gente conseguiu, que ela Conseguiu, passou toda aquela alegria. Depois eu vou botar o linkzinho pra vocês verem, que é muito interessante. E daí teve várias outras pessoas, sabe? Sim, sim. Mas o Papo de Imigrante, ele parou um tempo. Aham. Ele parou um tempo por causa da eleição. Claro, do Trump. Se vocês verem, de janeiro até agora que recomeçou, não tinha Papo de Imigrante. Aham. Porque Eu quando, até achei que tu tinha parado, né? porque quando o Papo de Imigrante, quando o Trump venceu as eleições Claro. e começou a caça aos imigrantes, as pessoas começaram a ficar com medo. Com medo. E começaram eles não sabiam o que esperar, estava Aham. muito incerto o terreno. Sim. Então eles não queriam falar da situação imigratória deles, eles não queriam falar o nome deles, eles não queriam falar que eles estavam trabalhando aqui, porque muita gente vem para cá com visto de turista, troca para o visto estudante, mas trabalha. Sim. E eles não queriam falar isso porque eles já tinham os planos deles. Exatamente. Então eu tive muita dificuldade em conseguir convidado, Aham. daí eu falei assim, olha, eu vou dar uma parada. Dá uma segurada. Vou dar uma Vamos ver como é que segurada. fica, né, o negócio. E agora eu comecei tá a voltar. começando. Eu já tenho contatos, Tá. eu tenho 4, 5 vídeos gravados, Já então tá tudo gravadinho tá já. tudo certo já. E aí como é que é? Tu solta quanto, assim, uma eu vez por solto semana, uma vez, uma vez o por Papo de mês? Imigrante sai uma vez por semana, às terças-feiras, às 5h30 do horário do Isso Brasil. aí que é legal, esses canal aí, tudo certinho, horário. O meu não tem nada disso aí, o meu vocês ficam aí esperando. Um dia vai ter horário também. O Anderson estava aqui, provavelmente ele falou a mesma coisa pra você. Ele falou. É que o Anderson e eu, a gente usa a mesma ferramenta. Não, ele A tem gente horário certinho, tem- de vídeo, tudo. Tem uma ferramenta que fala pra gente qual é o melhor horário pra soltar é. vídeo, que é o horário de pico. Claro, Então a gente, dependendo do nosso público, a gente solta naquele horário. claro. E Eu vou ter isso também. então a gente usa isso. Então Sim. é 5h30 às terças-feiras, mas eu solto outros vídeos na semana. Com certeza, às terças-feiras, às 5h30, vai ter um Papo de Imigrante. Se não tiver, vai ter eu explicando por que não tem. Ah, tá, vai ter alguma Mas outros dias que tem hoje, quinta-feira, aqui Sim. durante a gravação, e eu vou estar soltando a Roda de Imigrante, que foi um vídeo que eu gravei com outras, acho que umas 7 pessoas. Legal, tudo junto. Todo imigrante e a gente falando sobre coisas daqui. Isso é interessante. Então, é um quadro que eu quero colocar no meu canal. Esse é um piloto que eu quero ver se dá certo ou não. Sim, eu tinha pensado antes de vir pra cá em fazer assim, juntar 5, 6 pessoas. Mas aí eu pensei, eu vou estar sozinho, não vou conseguir fazer tudo junto ao mesmo tempo, câmera, microfone. Não, vamos fazer um bate-papo individual que é mais tranquilo. E até esse quadro vai mudar um pouco porque a intenção é fazer tipo um rodado da noite. Tipo aquele Danilo Gentili. Tá. É meio que você vai ter que meio que bloquear o nome dele aqui, né? Vai saber. Não, mas sério, eu queria fazer tipo um rodado da noite, eu queria fazer um papo mesmo. E com assuntos da imigração. Sim. E tá saindo, tá fluindo. Legal. Bom, vamos lá então, né? Eu acho que nós já estamos na metade pro fim aqui, o negócio tá indo muito... Eu ele, falo ele tá demais. conseguindo responder as perguntas sem eu perguntar pra ele. É muito bom isso, depois vai ficar uma coisa muito tranquila de editar. Eu falo demais. Bom, é o meu mal. Não, pra mim tá tranquilo. Quando tá eu edito os meus vídeos, eu te juro, meus vídeos eles são gravados em tipo 1 hora e meia. E aí fica Daí eu 8, tenho que- 9 minutos. Eu tenho que fazer 9 minutos disso, porque eu falo muito. Me diz uma coisa, quando tu chegou aqui, primeiras meses aqui, como é que foi a receptividade do americano contigo? Eu nunca tive problema com americano nenhum. É? Eu nunca tive medo, Aham. mas eu nunca tive problema com americano nenhum. Sim. Eu sempre conversei. Nunca sofreu preconceito por ser imigrante, brasileiro, nada? Nunca. Os meus melhores amigos são americanos. Aham. As pessoas Hoje, as pessoas me consideram parte da família delas. Legal. Sabe? Como eu falei, eu sou separado da minha esposa, mas
os familiares da minha esposa, todos os eventos, porque aqui eles fazem muito isso, sabe? De fazer almoço de Natal, Thanksgiving, isso, aquilo. Todos os eventos eles me convidam, Legal. sabe? Então eu nunca tive problema de preconceito. Eu nunca tive. A receptividade foi sempre ótima. Eu até lembro quando eu pedi o meu primeiro emprego para um americano aqui. Tá. Foi um emprego em inglês, eu cheguei lá com o inglês todo quebrado. E eu falei pro cara assim, ó, eu quero trabalhar pra você. E ele falou assim, cadê seu currículo? Eu falei, eu não tenho. Para o Brasil. Eu falei, eu não tenho. Era uma empresa de comunicação visual. Sim. Então, eu sabia o que eu tava fazendo. Claro. Porque eu trabalhava de comunicação visual no Brasil. Eu falei, eu não tenho currículo. Ele falou, você vem pedir emprego sem currículo? Meu inglês horrível. Que se fosse hoje, eu acho que eu não teria coragem. Mas naquela época eu não tinha noção do perigo. Metendo a cara de qualquer Eu jeito. não tinha senso do ridículo. Daí eu cheguei lá e falei assim, eu não tenho, mas deixa eu mostrar pra você o que eu sei fazer hoje, e se você gostar, você me contrata. Claro. Daí ele falou assim, daí ele olhou pra minha cara, eu acho que ele tava surpreso, porque ele não esperava que ia sair aquilo de mim. Cara dura, né? Brasileiro é cara dura. Daí ele olhou, o brasileiro, daí ele olhou ele chamou o diretor de arte dele, o nome do cara era Vini, o cara parecia um dinossauro, tinha 90 anos, cara. O cara era tão retrógrado que ele fazia essas placas de rua no pincel. E isso é perfeito, cara. Ele sabia identificar até hoje, ele sabia identificar as fontes, os nomes das fontes. Eu falava assim, não, o cara é bom. Daí ele chamou o Vini e falou assim, Vini, esse daqui é o Fábio e ele vai sentar com você ao computador, ele vai trabalhar com você o dia inteiro, ele vai fazer o que você mandar e no final do dia você vai me falar se eu devo contratar ele ou não. Daí eu sentei com o Vini. Daí o Vini falou assim, ele veio com um papel desse tamanho assim, com um monte de fonte. Um alfabeto, uma fonte que ele tinha criado, um alfabeto que ele tinha criado. Nossa. Ele entregou pra mim e falou assim, ó, eu quero que você escreva essa frase pra mim nessas fontes, no computador. Nossa. Ia demorar o dia inteiro, né? Daí o que o Fábio Ia fez? criar uma fonte nova. O que o Fábio fez? O Fábio escaneou a fonte, digitalizou tudo, daí eu só digitava e aparecia escrito. É o jeito brasileiro ali. Daí eu fiz em meio-dia, daí o cara, em meio-dia, ele subiu, eu lembro que ele falou, vem comigo. Ele subiu, falou pro Tom, que era o chefe, ele virou e falou assim, contrata ele, porque o que ele fez hoje, eu tô pedindo, o cara era muito, muito boca suja. Ele falou, tô pedindo pros seus médicos, seus empregados fazer, já faz um mês, nunca ninguém fez. E foi aí que eu consegui meu primeiro emprego americano. E o Tom, ele era um cara muito grosso. Que nem você fala, você já sofreu preconceito? Eu nunca sofri preconceito por ser brasileiro. Sim. Mas eu sofri preconceito no sentido de ser um empregado. Ele era do tipo assim, sabe? 3 horas da tarde, ele gritava meu nome do outro lado e falava, Fábio! Daí eu vinha, ele falava assim, vai comprar café pra mim. E às vezes Nem era a tua função. Nem dinheiro ele me dava, eu tinha que comprar com o meu dinheiro. Que isso? Mas eu ia. Claro, tu vai ser demitido, né? Falei, deve ser assim aqui, né? Daí eu ia. Claro. E às vezes até os outros empregados viam que eu estava fazendo isso, americanos também, eles viam que eu estava fazendo isso e eles me davam dinheiro e falavam assim, não é justo você gastar do seu dinheiro. Claro, óbvio. Eles me davam dinheiro e falavam assim... E não te pagavam? Não, ele me pagava, mas... Vamos dizer que ele não te pagava. Não, os outros funcionários me davam dinheiro para pagar para ele. Pra pagar pra ele, tá? Então, não, eu digo, o chefe não te dava o dinheiro nunca. Às vezes não. Muitas das vezes não. Cara de pau esse chefe. Ele pedia café, ele achava que ele tinha direito. Pô, tu vê o empregado gastando no próprio bolso. Pô, vamos seguindo aqui, eu acho que nós já estamos entrando no terço final das perguntas, né, Fábio? Tu já falou um pouco, né, do Trump, a entrada do Trump aqui. O que ele mudou, não pra ti, porque tu já tem o teu emprego e tal, mas no geral, assim, o que tu vê, assim, que mudou pro imigrante? Eu falo bastante, né? Então eu falo bastante sobre política. Eu sou republicano, eu votei no Trump. E é uma coisa que muita gente não aceita. Eles falam, você é brasileiro, você votou no Trump? Eu votei pela ideologia, sabe? Eu acho que a gente, nos Estados Unidos, tanto quanto no Brasil, existe uma manipulação da mídia. Sim. E eu não vou aqui falar que o Partido Republicano é o melhor, o Partido Democrata é o pior, mesmo que seja. Sim. Mas eu acho que o que acontece muito é que a gente não tem acesso a todos os fatos. Então, sabe, eu já venho estudando política há muito tempo. Claro. E quando você estuda política, você percebe algumas coisas do Partido Democrata que não condizem com as minhas convicções. Tua visão. Então, por exemplo, eu não sou a favor do aborto. Sim. Não, em algumas situações, vamos supor, se for um estupro,
que vai psicologicamente afetar a pessoa. ou a criança, daí beleza. Se a criança estiver doente e é a vida da mãe, então, aí beleza, mas eu não sou a favor do aborto. Já o Partido Democrata, ele é um partido que apoia o aborto, apoia o Planned Parenthood, que é o Planned Parenthood, que é um plano para evitar a concepção da vida. Sabe, existem vários indícios que o KKK, o grupo racista que perseguia os negros na época, foi inventado, quem inventou não, mas quem concebeu a ideia foi uma pessoa que era membro do Partido Democrata. Então, eu não consigo me alinhar com as ideias do Partido Democrata. Daí, quando você olha no Partido Republicano, a gente tem o Lincoln, que aboliu a escravatura dos Estados Unidos, ele era republicano. A gente tem Ronald Reagan, que deu a maior anistia dos Estados Unidos, ele era republicano. Então, quando as pessoas vêm para cá e falam assim, mas o Partido Republicano é contra o imigrante, é contra as minorias, eu não vejo isso. Quando você olha para a história, esquece da televisão, porque na televisão você vai ser manipulado. Se eu assistisse a CNN, que é um canal aqui, por um mês direto, eu viro democrata. E se eu assistir a Fox por um mês direto, eu viro republicano. Você tem bem direcionado. Você tem que olhar a história do que aconteceu. Então, quando você fala assim, qual é a diferença na imigração, eu acho que os imigrantes começaram a ficar com um pouco mais de medo, porque chegou uma época aqui nos Estados Unidos que essa terra virou a terra de ninguém. Que todo mundo chegava, fazia o que queria e achava que tinha direito. Sabe? E os republicanos meio que vieram para colocar ordem na casa. E é difícil isso. É difícil você chegar e falar assim pro brasileiro, olha, a gente tem lei aqui e a gente vai ter que enforçar essas leis. Sabe, não é o ódio à pessoa, é a lei. Então, eu acho que na comunidade imigrante, o que eu percebi na comunidade imigrante? Eu percebi que existem muitos imigrantes que concordam com o Partido Republicano. E eu não estou falando de Donald Trump, porque o presidente Trump, ele tem umas ideias que eu não concordo. Às vezes ele sai da casinha ali. Às vezes ele faz umas coisas que eu falo assim, não, peraí. Não pode ser o presidente do país? Não, peraí, ele não devia ter falado isso. Para de colocar isso no Twitter. Sabe, tá certo, eu concordo, mas não coloca isso lá, pelo amor de Deus. Segura pra ti, né? Sabe? Pelo menos ele não tá saudando a mandioca, né? Mas, é verdade. Então, mas o Partido Republicano, existem muitos brasileiros que concordam com o Partido Republicano, mas eles têm medo de falar. Porque eles têm medo da crítica, eles têm medo da retaliação, porque outros brasileiros não aceitam. E eu falo abertamente. Então, mas eu acho também que eles ficaram com medo de viajar dentro dos Estados Unidos. Muita gente me manda mensagem, eu até recebi uma mensagem de alguns amigos meus, alguns tempos atrás, eles falaram assim, Fábio, eu quero passar férias em Las Vegas, mas o meu visto não permite, né? Como que eu faço? Daí eu falei, não, vai, cara, sabe? Não tem nada a ver. Então muita gente ficou com medo. Agora, eu acho que tá dando uma amenizada, você não ouve mais tanto. Eu acho que passou, né? Foi muito no início ali, aquela loucura toda, né? Agora tá mais tranquila a coisa. Porque o Congresso começou a trabalhar. Porque o que acontece? E eu sei que eu não quero fazer esse vídeo ficar chato para entrar no lance de política, mas o Congresso, a obrigação dele é fazer leis. E o que aconteceu nos governos anteriores, nos dois governos anteriores, que foram os governos do Obama? Ele passou várias ordens executivas, que o presidente tem o direito de fazer isso. Só que a ordem executiva é uma ordem muito frágil, porque quando você passa uma ordem executiva, ela não é lei e o próximo presidente que entra, ele pode tirar fora. Então, quando o presidente passa uma ordem executiva, é um band-aid. E o presidente Obama, ele passou várias ordens executivas, o DACA, que é uma lei que autorizava imigrantes que chegaram aqui quando criança a estudar aqui. Foi uma ordem executiva e o Trump já falou, olha, como ordem executiva isso não funciona. A gente tem que, eu quero que o Senado, que é o departamento que faz leis, tem que estudar isso, reavaliar. A gente pode parar e esperar um pouco. Pô, puta merda, né, meu? Os caras vão se quebrar logo agora. Fabiano, vai lá e fala pra eles parar de fazer barulho, por favor. Então, voltando ali rapidinho. Nem lembro onde que eu tava. Sobre o... Então, essas ordens executivas, elas são band-aids. Então, quando o Trump ele resolveu colocar o dedo no DACA, ele não tirou o DACA porque ele odeia os imigrantes. O que ele falou? Ele falou assim, olha,
esse negócio de presidente ficar fazendo lei não tá certo. Sim. O Senado que tem que fazer lei. Então vai lá, vocês têm 6 meses Claro. para poder fazer uma lei para resolver isso. Claro, claro. E foi a mesma coisa que ele fez com, com a imigração agora. Sim, sim. Com as cidades santuários. Ele foi pro Senado e falou assim, puta merda, meu, vai lá e faz a lei. Faz o que vocês têm que fazer. Faz a coisa direito. Porque eu quero que vocês façam uma coisa que o presidente futuro não tire. Aham. E é lógico que tem uma negociação aí. Ele tá falando, ó, pra você passar essa lei, porque ele pode bloquear a lei, né? Uhum. Então ele fala, pra você passar essa lei, eu quero que vocês autorizem a verba pro muro. Claro, então claro. tem uma negociação. Aí é jogada política, né? Mas eu acho que o Trump tá fazendo hoje como presidente, Uhum. ele tá sendo mais. Ele tá fazendo a função de presidente melhor do que outras pessoas, porque ele não tá colocando o bedelho onde ele não tem que colocar. Uhum. Ele não tá saindo fazendo ordem executiva, ele até tentou. Claro. Não conseguiu, ele desistiu. É igual ao meu canal, era uma merda desistir. Então, ele não tá tentando fazer ordem executiva e falar, não, é o que eu vou fazer. Uhum. Ele tá falando assim, ó, Senado, vocês têm 6 meses pra fazer uma lei. Sim. E acabou. Aham. Olha aí, ó, aula de política americana com o Fábio aí, ó. Aprenda com o cara aqui, vamos estudar. Não assista televisão, Sai estuda fora, história. desliga a televisãozinha, bota só Netflix. Estuda história, estuda história. Provavelmente você aprende mais com Netflix do que com a televisão aberta. É verdade. Bom, vamos se encaminhar então para a final aqui, são as 2 últimas questões. Tá chovendo. Tá chovendo, né? Tá começando a chover aqui, eu não quero molhar minhas câmeras. Teu futuro, Ó o Fábio. rato. Olha o rato. Cara, a porra do rato desviou no meu pé, cara. Eu quase peguei essa reação. Ele pegou. Pegou na câmera. Um rato desse tamanho. Então para Nova York e tem rato aqui ó, na frente da prefeitura. Quase Tá? subindo minha perna. Eu quero que tu diga, Fábio, para nós, qual é a tua visão de futuro? É aqui nos Estados Unidos? Lógico. Tu não sai mais daqui? Não. Eu tenho filhos aqui, eu tenho minha vida aqui. Aham. Teus filhos são Eu tenho uma americanos? filha, né? Ah, uma Americana. filha americana. E a minha vida é aqui. Aham. Eu não penso em morar no Brasil ou em qualquer outro não, lugar. Eu digo é Europa, alguma Não. coisa. Não, é aqui. Nova York. Nova York. E outras cidades do país não te chamam a atenção, não? Cara, eu moro na cidade mais romântica do mundo. Olha aí os parisienses aí, ó. Vai dar briga isso aí depois. Então eu quero que Onde que você tem rato no meio do mundo? É verdade, rato, pombo, esquilo. Imagina, tudo junto aqui tem uma mulher fazendo foto de casamento ali e tem um rato aqui. Nova York é uma maravilha. Olha aí, ó, buzina, sirene, Tem é tudo junto. Bom, Fábio, então eu quero que tu deixe uma mensagem, né, pro final aqui, pra gente finalizar o nosso papo aqui. Uma mensagem pros brasileiros que têm esse sonho de vir pra cá, estudar, trabalhar, seja como turista, seja como estudante, seja como qualquer coisa. Se inscreva no meu canal. Não, tô brincando. pode botar, vou botar o linkzinho do canal Não, dele aí. a mensagem é, não É a tem... nossa vida e né? Se inscreva no canal do Anderson. Eu acho que é um canal bom. Apesar de ter gente que me xinga, mas eu acho que é um canal bom. Não tenha medo. Não tenha medo de vir de seguir os seus sonhos. Uhum. Eu tô onde eu tô hoje, eu consegui tudo que eu consegui hoje. Se você acompanhou a história que eu contei aqui, foi porque eu não tive medo. Eu não tive medo quando eu decidi vir pra cá aos 19 anos. Eu não tive medo quando eu fui pedir um emprego pro americano. Eu não tive medo de nada. Uhum. De aprender a falar inglês, sabe? Então não tenha medo. Para de ouvir o que as pessoas colocam nas redes sociais, que tá difícil. O que é pra ser, tem que ser. Uhum. Então, sabe, cara e coragem. Lógico, vem preparado. Você tem que vir preparado. É verdade. Mas não tenha medo. Preparação é uma coisa, ter medo é outra. É verdade. Sabe, chega aqui, aprenda inglês, porque o inglês é uma porta Essencial. que abre outras 1000 portas para você. Então, você tem que vir preparado com inglês e um pouquinho de dinheiro, mas sem medo nenhum. É isso aí. Baita papo aqui com o Fábio, o canal dele é do lado de cá, vamos botar o linkzinho aí embaixo. Ele vai dar uma força, eu tenho certeza, ele vai falar lá no canal dele sobre esse bate-papo aqui. Vamos fazer assim. Como é que é o nome dele Fabiano. mesmo? Fabiano tá fez aí. muita cena aqui por trás dos bastidores aqui, eu tenho certeza que ele vai usar também. Vou colocar também. E mais uma vez eu te agradeço pela tua disponibilidade, Obrigadão. por ter vindo até aqui, no meio dos ratos aqui, das pombas, conversar comigo aqui, abrir esse teu armário aí de informações e Meu armário tudo mais. tá fechado ainda. Mas tu falou muita coisa que teve gente que teve medo de falar, eu acho que foi muito interessante. E agradeço mais uma vez e espero que vocês aí tenham gostado também. Não se esqueçam, né, da inscrição no canal, sininho, likezinho no vídeo, aquelas coisas tudo aí. Faz tudo que você tem que fazer. É. Curta, comente, E compartilhe. Isso, comente entra no aqui canal embaixo. dele lá também, que vamos trocar figurinha aqui nós. Vamos trocar figurinha. Quando eu for pro Brasil, se eu for, você tá no sul, né? Isso. Daí a gente grava lá também. Então tá. Tá Fábio, bom? valeu, Obrigado, obrigado. Tchau, tchau, gente. Até o Até próximo mais. vídeo. Tchau.